Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos de volta, professor Alfredo, com mais um Disruptcast. Hoje para ouvir a minha querida amiga Lilian Radzinski. Há dias, há meses, nós temos convidado e ela nunca tem agenda. Essa moça ocupada que hoje veio dar o ar aqui do seu conhecimento para nós. Boa tarde, Lilian, tudo bem? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde, professor Alfredo. É um prazer estar aqui no Disrupt. Que bom, uma alegria mesmo te receber. E os métodos inovadores de solução de conflitos. O que nós podemos falar sobre isso para o nosso público, para que entendam bem a temática da nossa tarde? Bom, a ideia é falar de inovação na forma de procurar a solução dos nossos problemas. O Brasil, como tantos outros países, tem uma tradição de buscar solução somente no judiciário, né? De pensar que apenas o judiciário é o único capaz de resolver os problemas de uma maneira quase ditatorial, né? O que decide, está decidido. Só que até chegar à decisão é um jogo, né? Um jogo gigantesco, demorado, em que a gente nunca sabe quanto tempo vai levar para terminar e quem que vai ser o vencedor. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre outras portas, outras possibilidades de buscar uma solução mais efetiva, né, para os conflitos, inclusive conflitos de interesse que nós temos tantos, né, cada vez mais. Interessante. E qual seria a abordagem? É uma abordagem jurídica essa solução de conflitos? Porque o direito é envolto em conflito, né, Alexandre? A gente fala de direito e praticamente a redundância de falar em conflito. Mas a gente já ouviu falar, né, ver por aí algumas circunstâncias que podem trazer a resolução de conflitos fora do direito. Isso é interno ao direito ou externo ao direito? Eu acho que o direito é bastante complexo, né? Formas de buscar solução de conflitos é objeto do direito. Talvez a gente possa dizer fora do poder judiciário, né? Seria uma forma mais específica para a gente delimitar um pouco o tema. A possibilidade de buscar a solução de problemas com um terceiro resolvendo ou um terceiro ajudando as pessoas a resolver, mas independentemente do judiciário. Ou às vezes com auxílio do judiciário, né? Sem que tenha um juiz decidindo especificamente. Mas são formas alternativas àquela postura tradicional do juiz, né? No meio de duas partes e ele ouvindo e depois decidindo o que vai fazer. O que na prática hoje é bastante... E conta um pouquinho para a gente da sua experiência com isso, Lilian. O que você tem aí de case de sucesso, alguma coisa que você participou, que você acompanhou, que possa ser interessante para o nosso público? Bom, eu entrei no curso de Direito em 1994. E aí, quando eu tive acesso ao que era o direito, né, na prática, eu fiquei bastante desanimada. Com aqueles processos infindáveis, eu sempre tinha vontade de resolver as coisas, né? Vamos resolver logo. A ideia é entender o conflito e aí trazer realmente paz, segurança o mais rápido possível. E quando eu entendi como as coisas funcionavam, eu fiquei bastante pesarosa. Decepcionada. E estava realmente pensando em trocar de curso, quando eu me deparei com um livro na biblioteca, Arbitragem. Estavam discutindo o projeto de lei na época, da arbitragem, né, que saiu em 1996. E aquele livro do professor Paulo Borba Casella foi um precursor na minha vida. Bálsamo. Quer dizer, nossa, tem um jeito diferente de resolver as coisas. E desde então eu me debruço aí aos temas, especialmente da arbitragem nacional, internacional, e tem muitos benefícios mesmo, muitos cases. Por que a gente não toma conhecimento desses cases? Porque uma das características da arbitragem é o sigilo. Quem é que quer ir para o judiciário, né? Muitas vezes, todo mundo vai ficar sabendo do meu problema. Na mediação da arbitragem, ninguém fica sabendo do problema dos outros, né? Então, cases de sucesso são quando as próprias partes resolvem, de comum acordo, tornar isso público. Mas nem sempre é a regra, né? A gente toma mais conhecimento dos cases envolvendo os estados, né? A administração pública.
E aí é um princípio da publicidade mostrar aquilo, né, tudo que for possível. É bacana. Isso tudo é vinculado a questões de contratos internacionais, muitas vezes, pelo menos é o que a gente imagina. Aqui na nossa região é comum o uso da arbitragem em contratos? Aqui é uma cláusula contratual a arbitragem, né? Pois é, quando eu comecei a estudar arbitragem, eu só via em contratos internacionais. Esse foi um dos grandes motivos de eu ir para o direito internacional também, né? Onde eu tinha mais acesso à arbitragem. Mas hoje não. Hoje a arbitragem, ela cabe em qualquer contrato, né? Porque é um negócio entre as partes em que as partes podem, de comum acordo, resolver, olha, se o problema aparecer ou quando o problema aparecer, não vamos tornar público, vamos escolher alguém de comum acordo para resolver o nosso problema. Se a gente não conseguir resolver por bem, vamos escolher uma câmara de arbitragem que vai, então, de forma privada, resolver isso para a gente. Então, eu faço uma comparação, né, mais ou menos. Nós temos lá o SUS, para o Sistema Único de Saúde, todos nós temos acesso, e temos lá os planos de saúde, os consultórios privados, né, os laboratórios privados, hospitais privados, que podem, né, dar um tratamento diferenciado. E eu costumo fazer essa comparação com a arbitragem e a mediação. Nós temos o Poder Judiciário, que seria uma espécie de SUS, todos nós temos acesso, com todos os problemas, né, da dificuldade do judiciário, mas existem várias outras formas de resolver conflitos de maneira privada. Né? E as políticas públicas vêm incentivando cada vez mais isso, porque o judiciário está, apesar de ser um dos mais produtivos do mundo, mais caros do mundo também, não dá conta de ser efetivo, eficaz, né? E o próprio judiciário tem incentivado, com certeza, não necessariamente a arbitragem, mas a mediação. Processos no Tribunal de Justiça, hoje, desembargadores têm trabalhado só com chamamento das partes para que elas possam conversar e tentar se entender em nível recursal, né? Isso é interessantíssimo. Em qualquer nível, o Poder Judiciário hoje tem o dever de incentivar. É do CPC, inclusive. Exatamente. Mas o que eu vejo? Falta às vezes não, cultura. Por isso que nós precisamos de informação, de educação, para poder mostrar, não só para a população em geral, mas para os próprios colegas, né? Necessária uma advocacia e um Poder Judiciário, Ministério Público mais colaborativo em relação aos métodos autocompositivos. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Não, e é importante, né? Além disso, nós temos uma lei, né, que fala, sim, que permite, né, além do incentivo, tem uma questão formal legal que estabelece a arbitragem, né, contratual, etc. Mas a gente vê muitas, como tu falasse, casos em que há uma discussão entre estados, né? Mas também nos particulares e grandes corporações eles fazem essas cláusulas arbitrais e submetem a uma comissão de arbitragem, né? Sim. É isso? Uma câmara de arbitragem, né? Sim. Como que funcionam essas câmaras? Ela é uma câmara privada, é como se fosse um juiz privado que eu estou contratando, não é? Explica pra gente como é que isso funciona. Qual que é a diferença? Qual que é a principal diferença? Quando as pessoas buscam o judiciário, nós não podemos escolher o juiz que vai julgar a causa. Na arbitragem, na mediação, as partes podem, de fato, escolher quem elas querem. Basta fazer o acordo. Né? Então, isso é um ponto extremamente positivo. A confiança das partes em quem vai tomar a decisão, quem vai ajudar. Então, as câmaras de arbitragem, elas têm regulamentos que prevêem vários tipos de procedimento. Então, as partes ainda podem escolher qual é o procedimento que elas querem. Mais longo, mais curto, mais enxuto, né? Com mais detalhado. Mais detalhado. Isso vai depender muito do tipo do problema, né? O tipo do contrato e das provas que eventualmente seriam necessárias. Então, isso é muito relativo. Então, as câmaras estão cada vez mais especializadas em temas e aí também mais voltadas àquele público-alvo, né? Com procedimentos mais longos ou mais enxutos. E aí também isso interfere no custo. Então, muito caro. Quanto custa 10 anos de um processo judicial? Exatamente. Né? Então, hoje ficar, vamos dizer assim, com o dinheiro empatado, né? Muitas vezes é um prejuízo irreversível para as empresas. E aquilo que a gente chama do ônus do tempo no processo, né? No processo judicial. O processo, quanto mais ele demora, é mais prejuízo para você. O psicológico é absolutamente afetado por um processo.
Imagine o que passa uma pessoa que está submetida a um longo processo no judiciário por tantos anos. Aquilo, a pessoa não dorme preocupada em como vai ser desenrolado aquele problema. Ao passo que você tem condições de escolher um outro mecanismo para poder resolver o seu problema de uma maneira que seja extrajudicial. O grande problema que eu percebo hoje talvez seja, além do desconhecimento, a falta de confiança. Muita gente tem medo de colocar um problema da vida em uma mesa para um debate pensando, não, eu vou ser enganado, porque vão lá se mancomunar contra mim. Então é necessário também que as pessoas aprendam a confiar que, não necessariamente na arbitragem, mas em todos os outros métodos, na mediação, na conciliação, né? Às vezes o advogado tem por hábito falar para o cliente dele, olha, chama a outra parte, vamos tentar conversar, e aí já existe o medo de que o advogado de um vai querer se alinhar com o advogado do outro e prejudicar. Mas na mediação, especialmente, as partes têm o total comando sobre a decisão. Exato. Então, o que eu percebo? Que falta informação. E nesse sentido, eu quero aqui fazer uma chamada especial à nossa Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Cascavel. Participamos de um evento na semana passada, dia 5 e 6 de junho. Era um evento estadual promovido pela OAB, voltado, né, a ideia da mediação, enfim. E nós tivemos assim uma surpresa maravilhosa. Tivemos muitos ex-alunos. Olha aí que beleza. Foi uma grata surpresa. Eu vou citar apenas alguns aqui, não vou citar todos, né? Vou citar o nome aí da doutora Marion Salvati, Fernando Duarte, Mari Jurumenha, entre tantos outros alunos que estão num trabalho formidável como advogados aqui na sociedade, trabalhando de maneira a educar e também de forma criativa. Sem dúvida. A contribuir com esses meios alternativos muito mais eficientes. E aí eu sugiro aí que procurem no Google, né? Eu não posso passar o link aqui agora. Essa comissão providenciou uma cartilha numa linguagem muito simples para explicar vários métodos alternativos ao Poder Judiciário, inclusive falando da mediação, da arbitragem, da conciliação, da justiça restaurativa, do direito sistêmico, entre tantos outros métodos que existem para trazer conhecimento às pessoas. E olha que legal, eles transformaram essa cartilha num livro em braille. Olha aí que legal. Olha só. Show de bola, que está à disposição de toda a comunidade que quiser estudar um pouco mais. É uma maneira de incluir todos na busca pela justiça e pela paz. Então, veja, existem boas iniciativas em andamento, excelentes, e eu faço questão de divulgá-las aqui hoje, porque são ideias que precisam ser replicadas, aperfeiçoadas, porque, sem dúvida nenhuma, contribui muito aí com o acesso eficaz, né, à justiça. Exato. Não só o acesso ao judiciário. Desenvolve uma cultura um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Mudar a cultura, né? depende, às vezes, de mudanças que levam gerações para acontecer. Exato. Claro. Mas se eu que estou aqui hoje, né, sou fruto aí do trabalho de várias gerações que me antecederam, que não viram resultado, né, daquele esforço, talvez nós também estejamos aqui realizando um trabalho que não vamos ver o resultado tão cedo, mas as próximas gerações, com certeza, vão ter o benefício. Eu sempre digo, em eventos da OAB, em eventos nas mais diversas instâncias, de que o advogado também ele tem que entender que é possível ganhar honorários sem necessariamente processo. Nossa, claro que dá. Então há aquela coisa, mas se eu não entrar com a ação, eu não ganho honorários. Dá para ganhar honorários, dá para fazer contrato de honorários muito bem, trabalhando na esfera da autocomposição, por que não? Claro, porque... É o melhor, mais rápido. Porque as pessoas buscam solução. Exato. E se o advogado que estuda, que vai atrás, que é criativo também na propositura, porque tem que sair um pouco da caixa, né? Pensar um pouco diferente, ver verdadeiramente quais são os interesses que estão aí em conflito, propor alternativas, com certeza o cliente satisfeito não recomenda, né? Não busca... E me diga uma coisa, nessas câmaras de arbitragem, né, se eu e o Alexandre, por exemplo, submetemos um caso nosso a uma câmara de arbitragem, a gente pode abrir mão dessa câmara e ir para o judiciário? Ou a decisão da câmara, especificamente, ela é
potestas legis absolutas, quer dizer, está um poder acima da lei. Veja, como funciona isso para a gente entender? A cláusula compromissória é um contrato. Então, fechada a cláusula compromissória, as partes se submetem à arbitragem. O judiciário não tem a competência porque as partes, claro, é um contrato, negócio, não são direitos indisponíveis, né? Elas, em comum acordo, resolveram ir para a arbitragem. Para sair da arbitragem, faz o distrato. Não queremos mais. Estamos de comum acordo, não queremos mais a arbitragem, vamos para o judiciário. Ou vamos para outra câmara. É acordo? Em comum acordo, tem que ser ambos, ou todos. É o distrato. É o distrato ou um novo acordo em busca de uma outra câmara, de um outro procedimento. Se um só quiser, não tem como fugir da arbitragem. Não tem como fugir. Porque se compromete, né, a obedecer claro. o resultado. É um compromisso, senão, é uma também obrigação. é aquela coisa, enquanto tiver do jeito que eu gosto, eu fico. Se não tiver, eu não fico. Então tem que ter, de fato, esse acordo não, é de perfeito, vontades. justamente para a gente entender completamente. E uma das dúvidas que eu tenho normalmente é, depois da decisão arbitral, eu posso dizer, não gostei dessa decisão, eu quero chamar o judiciário, o juiz para resolver. Pode acontecer isso ou não pode? Não. Depois que tem a sentença arbitral, né, ou decisão arbitral, vamos falar uma linguagem mais comum, ela vale como se fosse uma sentença do juiz. Tem o mesmo valor jurídico de uma sentença judicial. Então, não tem como recorrer ao judiciário, não precisa buscar homologação do judiciário, nada disso. É um título executivo. Como uma sentença do juiz. Mesma coisa. E é muito importante que as pessoas entendam isso para passarem, talvez, a confiar mais, é aquilo que a gente vem dizendo. Né? Existe alguma câmara arbitral aqui em Cascavel, região? Não. Nós não temos câmaras importantes que atendem Cascavel. Tá? Eu vou citar uma câmara de arbitragem que tem recebido prêmios, que é a Câmara de Arbitragem vinculada à OAB Paraná. Ela, inclusive, tem atendido muito bem as associações, né? Então, tem ajudado, que fica lá em Curitiba. Fica em Curitiba, mas, assim, a arbitragem não precisa ser não presencial. Precisa ser presencial, né? Não precisa ser presencial, tem atendido muito bem. E aqui em Cascavel, nós temos uma câmara privada de mediação, né? A Mediarb. Então, ela já está em atuação, já tem um tempo, e ela também, né, tem convênio com outras instituições de mediação e arbitragem do Brasil, e aí, dependendo do assunto, das partes, eles inclusive trazem pessoas de fora, né, para atuar. Existia uma máxima, Alfredo, no passado, que era: mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Por quê? Eu sempre digo que o acordo, ele nunca é mau. Por quê? Porque você chega num encontro de vontades. Então o acordo sempre vai ser bom. Por quê? Porque ele te poupa tempo, ele te poupa desgaste psicológico, ele te poupa uma série de problemas próprios do litígio. Estatisticamente está comprovado. Os acordos são muito mais facilmente e voluntariamente cumpridos do que as sentenças. Sem dúvida. As sentenças nem Verdade. sempre são cumpridas. Verdade. Aí os laudos arbitrais são cumpridos? Raramente nós temos um processo em que se busca o cumprimento obrigatório de um laudo como uma sentença. Raramente. Porque isso também gera problemas para as partes, né? É no judiciário o cumprimento obrigatório, se a pessoa não cumprir a decisão arbitral. A arbitragem, a Câmara de Arbitragem, ela não tem o poder, por exemplo, de fazer expropriação de bens Claro. e execução. Isso é do poder público, Próprio do poder judiciário. público, claro. Então, a execução forçada, necessariamente, tem que ir para o que judiciário. ser Só que encurta bastante. Bastante, sem dúvida. Bastante o processo, né? Bastante. Meu Deus, é muito mais rápido e fácil, né? E fácil. E uma outra coisa interessante, nosso tempo está acabando, né? Infelizmente, mas outra coisa muito importante é perceber que quando você está num momento de tentativa de conciliação, de tentativa de acordo, de tentativa de encontro de vontades, você também, em alguma medida, abre o seu coração para o novo, né? Você fala, bom, peraí, eu vou ter que me desarmar de alguma coisa para poder chegar a um meio termo. E isso faz bem para a própria relação das pessoas, que às vezes, obviamente, estão desgastadas, né? Uma relação desgastada, às vezes, quando você vai para um acordo, você também fala, bom, eu vou abrir o meu coração um pouquinho e
Isso faz tudo bem é também. sigiloso, muitas vezes. Isso não é nem colocado, vamos dizer assim, no papel. Sim. E o que eu vejo? O que eu percebo da experiência? A jornada até conseguir um acordo, ela é dolorosa muitas vezes. Sim. Mas, nesse trajeto até a solução, as pessoas mudam. Exato. Isso que E eu mudam queria para melhor. E vou dizer, eu acompanho isso, eu como advogada mudo para melhor. Uhum. Eu sempre sinto que alguma coisa, aquele caso, me ergueu, né? De alguma forma me ajudou a evoluir. Então, acho que é um processo também ligado à evolução emocional, saúde, espiritual até. Sem né? dúvida nenhuma. Excelente. Mas infelizmente, Alexandre Barbosa... Infelizmente, tivemos um pouco menos de tempo hoje por causa da grade da programação. Uma pena, mas foi ótimo o papo, Lilian. Ah, Muito eu obrigado, agradeço muito a obrigado oportunidade. por estar conosco aqui. Vamos marcar um outro bate-papo, né, Alfredo? Claro. Se Vamos houver continuar. interesse, né, em discutir algum tema específico, com certeza outros colegas também poderão. Muito interessante a Contribuir. questão da cultura, né, do desafogamento do Poder Judiciário é sempre importante para nós e é disruptivo, né? É isso aí, Disruptivo. total disruptivo. Exatamente. Semana que vem tem mais, Alfredo? Obrigado, Mas, Lilian. CBN Disrupt às 16h30. 16h30 também no Spotify e no YouTube. Isso aí. Obrigado, Lilian, Obrigado. mais uma Abraço. vez. Um abraço, Até mais. gente. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.